Obrigadão pelo convite. É super legal poder estar aqui conversando sobre essas questões com vocês, enfim, trocando. Que eu acho que uma das características também dessa nossa profissão, né, de trabalhar com som e com trilha, é que cada um constrói sua carreira e chega nisso de uma forma, então é legal a gente ver o ponto de vista do outro e como o outro pensa o som e a música na criação, né? Bom, acho que a Mini Bill já me apresentou bem, assim, né, em relação à formação e tal. Eu me formei na Unesp em música e tal, e no fim do curso eu fiz esse curso do IAV, que é um curso técnico de som mais geral, assim, e aí que eu percebi que pelo caminho do som teria várias outras áreas de atuação possíveis para minha carreira, assim, né? Eu vi que abriram outras possibilidades também além da música. E logo de cara eu gostei muito dessa parte técnica, de edição, também de som. E aí eu comecei a procurar trabalhos e estágios nessa área, assim, quando eu estava terminando a faculdade. Eu trabalhei um tempo numa produtora de publicidade também, com áudio, editando e fazendo coisas relacionadas a som. Uns 6 meses, assim, não foi muito tempo. E depois eu comecei a procurar mais no cinema também. Mandar currículo para produtoras e tal, para produtoras de áudio especificamente, né? Para editar som de filme e tal. E aí eu comecei a trabalhar no Sonideria, que é o lugar que eu trabalho até hoje. Agora eu tô mais freela, assim, teve períodos que eu fui mais fixa lá. Mas, enfim, editei diversos filmes, documentários, ficções, séries de TV também, enfim. Tanto lá como fora, né? Então eu trabalho tanto em edição de som, que envolve edição de diálogo, efeitos, ambientes, todo som direto, né? Foley e tudo. E também trabalho na área de criação musical, trilha sonora e coisas assim. Acho que é isso, meio que uma Beleza. introdução assim da minha atuação. Também sou musicista, né? Toco, improviso e tal. Tenho outras frentes além dessa, assim, mas acho que é isso. Maravilha. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né, do Felipe Castellani. Nós fomos colegas de Santa Marcelina, foi eu onde a gente se conheceu. E agradeço bastante a oportunidade de falar sobre isso. Espero que estejamos à altura dos seus alunos e que a gente possa, enfim, esclarecer e tirar algumas dúvidas e através da nossa experiência pessoal, né, que é individual, a gente possa trazer alguma luz aí para as questões que eles eventualmente tenham. Bom, como o Felipe bem falou, também a minha bio já introduziu bem. Eu tive a minha formação na Santa Marcelina de São Paulo, me formei em violão, né? Sou bacharel em violão, então eu tive uma educação para ser instrumentista, mas na metade da faculdade isso já começou a mudar completamente por causa da relação, né, do meu pai e da minha tia com o cinema. Eu sempre fui apaixonado por cinema e a paixão pela trilha sonora foi crescendo ao longo da faculdade, conforme diminuía o meu interesse em, enfim, ter uma pesquisa só no instrumento, né, de violão. Então, já na metade da faculdade, eu comecei a trabalhar. Eu tinha dois ex-sócios e eles tinham um estúdio. A gente começou a ter umas primeiras oportunidades de fazer algumas trilhas para teatro e tudo mais. E eu tomei gosto pela coisa, mas eu queria muito desenvolver essa parte de trilha sonora no cinema, e para isso a gente precisava aprender como fazer isso, né? E todo mundo era muito cru na época e tal. E o que aconteceu foi que eu comecei, eu me desassociei desses meus ex-sócios, né? Que hoje em dia, inclusive, trabalham com trilha sonora, eles são pessoas super proeminentes no meio do cinema aqui. Mas eu comecei a trabalhar mais com. Primeiro, eu tive contato com o cinema universitário, porque tem um amigo que foi viajar para fora do Brasil, e tudo que eu não fazia com esses meus ex-sócios, eu comecei a fazer, que era justamente experimentar e começar a entender na prática o que era uma composição para cinema. Evidentemente que, além do meu curso, eu consegui fazer um curso do software que eu uso até hoje, que é o Logic, era o 9 na época, hoje em dia é o Logic 10,
E ao longo da segunda metade da minha faculdade, eu direcionei o meu estudo, que veio a ser meu TCC, para o estudo da trilha sonora para cinema, irritando um pouco a minha professora e os meus orientadores, que esperavam que eu tivesse uma monografia que fosse justamente em cima do meu instrumento. Mas eu queria falar de outra coisa, eu queria falar sobre música para cinema. E na época eu estudei muito um compositor que chama Bernard Herrmann, que é o compositor do Hitchcock, né? Acho que o nome dele está muito associado ao cinema do Hitchcock, ao suspense. Ele fez o Psicose, o Vértigo, entre outros filmes importantes. E eu escolhi falar sobre esse compositor mais falando sobre a trilha sonora do Taxi Driver, que é um filme do Martin Scorsese, e inclusive uma trilha que pouco tem a ver com as outras que eu havia estudado antes, né? Então eu arrumei um problema para mim aí mas que me foi muito enriquecedor também. Estudar o Bernard Herrmann foi importantíssimo. E ao mesmo tempo eu comecei assim que eu estava trabalhando nesse TCC, eu comecei a trabalhar com esses meus amigos que estavam numa universidade de Praga, e eu comecei a trabalhar com cinema universitário. Eu falei para eles, tudo que vocês tiverem, manda para mim, que eu preciso experimentar o que eu acabei de aprender, o que eu estou estudando, né? E aí isso foi o começo de tudo, né? Eu tinha um sócio na época, eu me separei desses sócios, comecei a trabalhar com outro sócio, e nós fizemos 4 curtas-metragens da Faculdade de Praga, da FAMU de Praga. Um deles a gente recebeu ele inteiro mudo, eu lembro claramente disso. O filme não tinha... Era o filme da história de uma mulher voltando para casa e ela se sentia ameaçada com um cara que estava stalkeando ela. O filme veio completamente silencioso para a gente. Então, além da trilha, o meu sócio fez do zero todo o som, o Foley. Então, foi um aprendizado incrível, assim, né? A gente entendendo como o som se coloca, e a música se coloca em cena, e enfim. Foi nessa época também que eu tive contato com o Michel Chion, que é um teórico, né, de som para cinema, extremamente importante, uma das pessoas que mais estuda a relação música-imagem e o conceito da audiovisual, enfim. Depois disso, fui tomando gosto pela coisa, comecei a fazer uns trabalhos um pouco mais sérios, né, já remunerados e tudo mais. E comecei a viajar para festival, conhecer gente, e aí finalmente ter contato com o cinema negro, né? Aí já tinha por causa da minha tia e do meu pai, mas eu conheci o pessoal da Filmes de Plástico numa dessas viagens de festival, que é a galera lá de Minas Gerais, o André Novaes, o Gabriel Martins, o Maurílio. Fizemos um curta juntos, que foi o Rapisódia para um Homem Negro, que ganhou o Festival de Brasília, a gente ganhou o prêmio de melhor trilha, e aí depois disso eu trabalhei 2 vezes com o André Novaes nos longas dele, que abriram assim o universo para mim, né? Enfim, e é onde eu tenho botado mais o foco da minha carreira agora, né? Depois disso realizei outros trabalhos com outros diretores, como o Felipe falou, o Fábio Rodrigo, o Lucas Rossi. Estou com um projeto com a Juliana Balego, que eu vi que está aqui na sala com a gente, uma gaúcha aí do Rio Grande do Sul, representando. Enfim, que também tem essa temática afrocentrada nos filmes dela, e enfim. No momento eu estou produzindo essa série para a TV Cultura, que também tem essa temática. É onde estou nesse exato momento. Eu vou iniciar, gente. Se alguém tiver perguntas, escrevam aí no chat para a gente ir lendo e colocando para os nossos convidados. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, Pedro e Júlia, sobre. Pensando, né, que todo mundo tem muitos alunos de graduação, né, do campo da música, que vocês falassem um pouco dessa preparação que vocês fizeram para além também da graduação, assim, no sentido de aprender técnicas e tecnologias para conseguir colocar em prática o trabalho de vocês, e falassem um pouquinho dessa dinâmica de trabalho, né? Desse trabalho que é um trabalho muito de estúdio, né? Enfim, em frente ao computador, mas também às vezes gravando coisas. Como que vocês foram
adquirindo essas ferramentas e como que é esse processo, né, de sair, por exemplo, de uma graduação em música que ainda é muito centrada nas questões da escrita, da partitura, e mergulhar num universo que é muito centrado no que a gente chama hoje de produção musical, né, de usar softwares, de trabalhar com instrumentos virtuais, com microfone, com gravação. Queria então que vocês pudessem falar um pouquinho disso dentro da trajetória de vocês, como que se deu. Posso começar de novo? Vai lá, Ju. Pode, Ju. Eu acho que é bem importante, assim, a gente continuar estudando e desenvolvendo, né, nossa prática. E eu acho que, enfim, como eu falei já, eu fiz o IAV, que é um curso técnico, né, mas existem muitas outras formas de buscar isso. Mas eu acho que é muito importante, tanto para o trabalho de som como de trilha, você ter conhecimento das ferramentas e saber usar elas das melhores formas, né? E ir se desenvolvendo nisso. Eu acho que cada projeto traz novos desafios também, nesse sentido, né? Tanto do lado da composição mesmo, lado criativo, como o lado técnico. A gente vai se aprimorando e vai descobrindo coisas novas nas possibilidades dos trabalhos, assim. Eu fiz um caminho meio diferente do Pedro, né? Porque eu saí da faculdade e fui para o som, totalmente para edição de som, e depois eu fui voltando, já tocava música e tal, mas fui passando a fazer música também para audiovisual, né? Para teatro também no começo, enfim. Eu fui voltando para música, assim, aos poucos, na minha prática profissional, assim. E eu acho que é isso, assim, acho que é conhecer as pessoas, seja no meio universitário ou não, trocar, tentar entender os projetos, né, tentar entender que pessoas que estão fazendo projetos que você acha interessante, tentar conhecer essas pessoas, seja em festivais, sei lá, em bate-papos e coisas assim, e buscar formas de se relacionar, né, propor, de trabalhar junto, enfim, no caso, no contexto universitário é mais fácil, né, de você chegar e colar nos projetos e tentar criar parcerias, assim, eu acho que é um espaço muito rico, enquanto a gente está na faculdade ainda é muito possível fazer essas pontes, assim, com mais facilidade, talvez, Sim. E isso, né, que é importante esse lado também de conhecer as pessoas, de tocar junto, de colar mesmo nos profissionais que vocês acham interessantes, né, tanto de som como outros, assim. Mas eu acho que muita gente começa a trabalhar com isso assim, né, tipo, se oferecendo para trampar, para trabalhar assim, e também se oferecendo para, às vezes, ser assistente de alguém que faz trilha, ser assistente de alguém que faz som, né. E você acaba criando também um novo universo fora da faculdade, né? Você acaba conhecendo as pessoas do meio e vai criando essas relações, né? Cresceu muito o meu contato com as pessoas do audiovisual pós-universidade, né? E, na verdade, já no final da universidade. Desculpa, Júlia, você está... Não, mas eu já estava concluindo mesmo. O que aconteceu comigo também, né? Que eu fui além da minha educação musical, eu percebi que eu precisava entender de algum software, né? E eu fiz um curso de 25 horas, um curso super curto do Logic, né? 9, que hoje em dia é o Logic 10. Eu falei isso já? Não, falei, né? Enfim. Mas, assim, dado as devidas proporções, foi quase tão importante, assim, para a prática e execução do meu trabalho quanto a minha faculdade, cara. Porque, assim, é claro que os conhecimentos são completamente diferentes, né? Eu tenho 6 anos de faculdade, não se comparam 25 horas num curso de um software, mas para você entrar no mercado, para você entender, eu precisava ter o mínimo domínio de já que eu queria fazer trilha sonora para cinema, isso estava muito decidido na minha cabeça, eu precisava entender minimamente de um software que permitisse que a criação musical fosse feita dentro dele e que eu pudesse fazer a criação musical em cima da cena, né? Que fosse um software que recebesse os filmes, né? E que eu pudesse compor em cima da cena. Isso é o essencial do métier da nossa função, né? Evidentemente que os compositores de outras épocas eles faziam de outras maneiras, né? Mas a composição de trilha sonora é totalmente atrelada à leitura que o compositor e o diretor têm sobre a cena e como a música vai conduzir a narrativa em cima de cada cena e em cima do discurso geral do filme, né?
Então, para mim, ter feito esse curso de lógica foi essencial. Depois eu desenvolvi, porque, como a Júlia falou, cada filme é um filme, cada demanda você aprende uma coisa nova e você vai aprendendo muito na prática. Hoje em dia também tem milhares de maneiras diferentes de se aprender, né? A internet tem uma infinidade de tutoriais e às vezes você precisa de uma coisa específica para um trabalho, você vai atrás e nesse trabalho vai te levar para uma evolução maior, né? Tipo, de aprender plugins diferentes, aprender a manipular instrumentos de maneira diferente, assim como a relação que você tem com os músicos que você chama para trabalhar, né? Cada projeto, você vai... Eu trabalho muito sozinho, mas também gosto demais de chamar músicos para contribuir com as trilhas, e eu aprendo demais com eles, né? Então, geralmente eu sei bastante o que eu quero, mas eu também gosto que eles tenham uma liberdade para trazer coisas e a relação compositor-músicos foi extremamente importante nesses 15 anos que eu estou trabalhando com isso, né? Eu também fiz um curso da Berklee online de introdução ao áudio, que ainda é áudio, né? Que ainda é uma coisa que eu sinto que eu preciso desenvolver demais, a parte de engenharia de som, né? A Júlia fez o curso do IAV, que acho que é o melhor da América Latina, e está entre os melhores aí, e é essencial, acho, também para você desenvolver as ferramentas, né? Manipular os sons e tudo mais, e entender isso. E também a minha relação, desde a metade da faculdade, já quando eu comecei a trabalhar com cinema, eu me enfiei no universo do cinema também socialmente, sabe? Eu passei a ter muitos amigos de cinema, até hoje, acho que a maior parte dos meus amigos passaram a ser do cinema, então a gente conversa sobre cinema. Eu tenho amigos que são diretores de arte, diretores de fotografia, então estar imerso nesse mundo é tão importante quanto ter estado imerso no mundo da música, entendeu? Ver o que eles pensam, o que eles estão assistindo, né? E fora isso, evidentemente, a imersão pessoal no universo do cinema em si, né? Você vê filmes, ouvir os filmes, né? O que você gosta, por que você gosta de determinado filme, o que você não gosta. Toda vez que eu via um filme que a trilha sonora me chamava atenção, eu ia atrás, ia fuçar, saber quem é o compositor, quais são os outros filmes que ele fez, se esse compositor desenvolveu uma relação específica com cada diretor, enfim, isso é extremamente enriquecedor, né? Aí você vai desenvolvendo sua própria impressão digital, né? Através do gosto, do que você gosta, do que você não gosta. Enfim, mais ou menos isso. Sim, queria só complementar um negocinho dessa questão. Também acho que o repertório é super importante, assim, né? Porque você ouvir filmes, você vai ampliando também, entendendo possíveis relações que dá para fazer e tal, né? Muito, muito importante mesmo ter essa escuta, né? A gente começar a assistir com mais atenção também, né? Porque às vezes a gente fica muito nesse lugar do entretenimento, fica vendo série, filme e tal, e muito no automático, sabe? Mas é importante também parar e prestar atenção de vez em quando e tentar entender como que o som, como que a música está rolando. Quando você falou de software, né, e dos cursos e tal, eu pensei uma coisa também para falar, enfim, tem muita gente que aprende a mexer nos softwares por conta, né, que tem facilidade ou que consegue pegar mesmo um vídeo do YouTube e entender e assistir vários tal. Eu acho que tem pessoas que aprendem de formas diferentes, assim, para mim foi essencial eu fazer um curso mesmo, assim, que eu tivesse professores e tirando dúvidas e até avaliações, sabe? Aquela coisa bem intensiva, assim. Eu acho que foi muito importante para mim, mas, enfim, tem muitas formas, inclusive na universidade, Exato. Às vezes, dependendo da universidade, já tem esse enfoque, né, técnico, às vezes tem matérias de produção que já dão uma base interessante, assim. Aí é da busca de cada um, de ver o que precisa, né? O que sente falta, assim. Na nossa época estava muito embrionário esse negócio a gente tinha uma aula de informática que, ao meu ver, hoje em dia deveria estar focado nisso, né? E você ouvir e entender coisas, mas entender como hoje em dia o computador e os softwares auxiliam o músico, né? E assim, você fez um curso mais formal do IAV, que é um curso realmente muito bom, muito super reconhecido e tal.
o curso que eu fiz me deu uma base, e a partir dessa base, que foi curta, eu consegui andar com minhas próprias pernas. Eu consegui, a partir dessas 25 horas de curso, eu consegui ter o mínimo de ferramenta para eu saber o que eu não sei, pelo menos, e buscar. E, evidentemente, convivendo e conversando com outros compositores, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham com isso, a gente troca muita coisa, né? Então, o que eu já tirei de dúvida, tem amigos meus que já estão cansados já de ouvir o telefone tocar, já sabem o que é, e eu aprendo demais com eles também, né? Eu estou desenvolvendo um trabalho de produção musical agora, com o Kai Holsen, que é meu primo, também um músico que é produtor musical, e a gente tá gravando o primeiro álbum de um artista independente que chama Tris, e para mim tem sido uma experiência assim, só de estar ao lado dele produzindo isso a quatro mãos, né? O que eu aprendi ao longo desse último ano com ele é realmente, e eu pergunto tudo que eu não sei, sabe? Ele tem um know-how muito maior que o meu em termos de gravação, de manipulação, de mixagem. Então, realmente as trajetórias são diferentes, mas são em vários lugares que a gente pode aprender, né? Em várias situações diferentes, né? Eu vou ler aqui uma pergunta do Gabriel Faro. Deixa eu só acender a luz aqui, só um segundo, que está começando a escurecer. Mas pode falar que eu estou ouvindo. Antes, o Giga, que é meu colega, professor de cinema, comentou também que ele achou bem bacana. Acho que ele estava falando da relação que você estava falando, né, da trilha com a imagem, que mesmo quando há uma trilha de catálogo, né, há essa poética, né, esse pensamento sobre essa relação entre imagem e som, que acho que é algo fundamental, né, acho que é a base de todo esse trabalho. Aí depois vou fazer uma pergunta nesse sentido, mas vou ler primeiro a pergunta do Gabriel. Beleza. Aí ele colocou: Olá, Júlia e Pedro. Muitas vezes os diretores e diretoras não possuem formação musical. Como vocês fazem para estabelecer uma comunicação clara e conseguir o que eles buscam para os seus filmes em termos sonoros? Olha, Pode começar se quiser, Pedro. beleza. Bom, realmente eu acho que um dos papéis do compositor e da chefe de pós-produção de som é entender, traduzir em som, no meu caso, traduzir em música o que o diretor pensa. Realmente, o fato de ser não músico traz para a gente a responsabilidade de traduzir em música e propor, exatamente, trazer soluções para que chegamos num acordo, porque eu já trabalhei com muito diretor que entende um pouco de música, isso às vezes pode ser até prejudicial, às vezes é bom, mas às vezes o fato do diretor não conhecer nada de música deixa mais aberto o diálogo para sugestões, né? Muitas vezes se trabalha em cima de referência, né? Não vou mentir, né? A gente troca muita coisa de referência. Como eu estava conversando antes com a Júlia, eu fiz um filme recentemente da Fernanda Pessoa, que é uma diretora que está fazendo o seu segundo longa agora, e o nosso diálogo começou muito truncado, mas porque ela começou dizendo o que ela não gostava. Isso já é um ponto de partida interessante. Ela falou, não, ela falou, eu tenho receio de música nos meus filmes, tenho receio de manipular o espectador, né? A gente ouve muito isso dos diretores, né? De apelar para as emoções, né? A música não tem só essa função, né? Enfim, a música tem inúmeras funções, né? Narrativas, e, enfim, traduzir o que o diretor está pensando em música, eu acredito que seja muito a nossa função, entendeu? Seja a nossa função chegar num lugar e se ele estiver completamente perdido, também acho que seja a nossa função propor coisas. Afinal de contas, os especialistas, né, nessa área, assim como tem os chefes de equipe, o diretor de fotografia, diretor de arte e quem vai fazer a pós-produção de som, cabe a nós levantar propostas, né? Se a pessoa, se o diretor ele é totalmente, olha, nunca fiz, não trabalhei com isso, ou assim, enfim, eu gosto muito de ver
Às vezes o filme já vem com músicas de referência, às vezes o filme vem sem música de referência. Eu gosto, muitas vezes, de receber um filme em branco, para poder, do zero, fazer bater uma ideia com o diretor até chegar num denominador comum. Assim, e vai passar por muita coisa de que ele não gosta, né, às vezes. E o que ele não gosta é um indicativo, o que ela não gosta, a diretora não gosta, é um indicativo de para onde você pode ir. E a partir daí, eu acho que a nossa função é propor também. E apresentar coisas, e teste. Da minha experiência pessoal, o que eu posso dizer é que, assim, o começo da prática, né, porque depois dessa discussão toda de levantamento de referência, a gente tem que pensar numa... Eu gosto muito de ter uma coerência musical ao longo do filme, num discurso. Assim como a diretora de fotografia, o diretor de fotografia tem uma paleta de cor, nós, né, músicos também, eu gosto de ter uma paleta de cor. Tipo, esse filme eu vou usar só sintetizador. Eu acabei de fazer um filme que era inteiro com sintetizador. Então eu cheguei nessa conclusão com o diretor. A partir disso, eu comecei a testar os primeiros tracks. E quando faz um track, dois que a diretora gosta, o diretor gosta, o filme começa a destravar, né? As primeiras músicas são muito importantes na construção de uma obra audiovisual, né? E a partir que você está na segunda, na terceira, você já entendeu a paleta de cor que você vai usar, que no caso a paleta de som, né? Quais são os timbres que agradam, os timbres que tem a ver e para onde o discurso narrativo está indo, e através da música, como a música está ajudando a auxiliar isso, né? Não sei se eu fui muito confuso, mas enfim. O que você acha, Ju? No som parecido também, eu acredito, né? Sim, eu concordo bastante, assim. Eu acho que é muito interessante esse viés, assim, da paleta, né, de sons, porque você pensa a sonoridade como um todo, né? Antes de partir para a prática, assim. Pensar que tipo de característica sonora aquele filme pode ter e tal. Enfim, do lado de som mesmo, de edição e finalização de som, a maioria dos filmes é bem realista, assim, tipo, principalmente ficções, né, assim, que contam histórias realistas, tal. O som acaba sendo bem pautado na realidade, né? Então você faz foleys dos passos que seriam mesmo naquela superfície, você tenta recriar sons que casam ali, que ninguém percebe que aquele som é fabricado, né? Que parece que aquele som é captado no set, mas muitas vezes não é, né? Então é um trabalho bem diferente, assim. A trilha tem mais abertura, eu acho, para criatividade, exceto em filmes, né? Que tem esse viés sonoro mais experimental. Às vezes suspenses, às vezes filmes mais estranhos, experimentais, você pode propor umas sonoridades mais esquisitas e os diretores costumam gostar também. Mas é isso, eu acho que a gente trabalha muito com referência, eu também gosto, na verdade eu gosto mais de ter referência, eu acho, quando é uma coisa mais encomendada, assim, eu acho mais simples entender o que a pessoa quer se ela me mostra uma coisa que ela gosta e que ela imagina ali, sabe? Eu acho que ajuda às vezes, assim. Mas às vezes a referência não precisa ser uma faixa musical, pode ser um filme que ela acha que tem uma sonoridade parecida, e aí você tem que assistir e entender meio subjetivamente o que exatamente que aquela pessoa viu ali, que ela gosta, né? Mas eu acho que é importante também a gente falar a língua deles, assim como facilita quando o diretor entende um pouco de música, de vocabulário, para saber o que pedir. A gente também tem que saber um pouco sobre cinema para saber falar com aquele diretor, né? Então, entender a linguagem do filme, da pessoa, né? Com certeza, absoluta. Né? Tipo, se é, sei lá, um documentário com entrevistas, tal, e aí tem algumas imagens de arquivo no meio, sei lá. Você tem que tentar entender que outros filmes desse tipo, quais são as referências desse diretor, ou talvez nem ir tão longe, mas ver esse filme e tentar ver o que esse filme propõe para você, assim, o que a gente pode propor, né? Então, acho importante conhecer a linguagem dos filmes, né, que a gente está envolvido, assim. Com certeza, com certeza. E eu não sei se eu deixei passar batido isso, mas uma das coisas que o Felipe perguntou, né, sobre o nosso estudo extra-universitário,
uma das coisas mais importantes para mim foi justamente o estudo, ou pelo menos me aproximar do universo do estudo do cinema em si, né? Que é uma outra área. E apesar de ter tido dentro da minha família pessoas que trabalhavam com isso, eu fui aprender e fui tentar me aprofundar vendo muito filme, né? Eu consumo muito cinema, assim, eu sou completamente aficionado, eu gosto demais de ver. Eu morei um tempo com um amigo meu que era diretor de fotografia, então tudo que eu podia conversar com os meus amigos próximos de cinema, o que eu aprendi com eles não tem um valor inestimável, assim. Eu acredito que é extremamente importante para quem vai trabalhar com cinema, seja no som, seja na música, fazer uma imersão nesse universo de alguma maneira, entendeu? Seja, né, foi de uma maneira informal, né? A gente não estudei academicamente isso, mas o estudo de cinema, de entender o que é a narrativa, a construção do personagem, a jornada do herói que seja, enfim, ler sobre música sobre para cinema, ver entrevistas, várias entrevistas que eu vi. Infelizmente não tem muito material em português, mas isso tudo me acrescentou muito. Entrevista com diretor, entrevista com compositor, entrevista com pessoas de som, né? Tudo que envolve o universo do cinema enriquece. Afinal de contas, a gente está entrando no universo que a princípio não era o nosso no começo, né? E hoje em dia eu já posso dizer que é meu também, né? Porque a gente está trabalhando com isso há um tempo já. E as trocas que eu tive com profissionais do cinema foram extremamente importantes, né? Está sendo até hoje, né? Com essa conversa com a Júlia, enfim, com os diretores que eu converso e tudo mais. Isso é importante. Se você quiser trabalhar nesse meio, é interessante trocar com pessoas desse meio, né? É extremamente relevante, isso é importante. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, talvez a Ju possa começar, como a gente tem gente de vários cursos, falar um pouco do workflow de vocês, mas principalmente essas funções, né? Como que chega um filme em vocês, a questão se tem som direto, se não tem som direto, quais casos que vocês têm que fazer Foley. A gente falou bastante de Foley. Para quem não sabe, Foley é esse processo de substituição, né, dos sons que, ou não, né, porque pode ser uma animação que não vai ter nenhum som, mas de colocar todos os sons, de gravar e colocar todos os sons ali dentro do filme. Então, de repente, se vocês puderem falar um pouco dessa diferença do que o profissional de som faz, o que o profissional de música, de trilha sonora faz, quais são essas funções, e talvez falar um pouco das diferenças entre fazer um longa, fazer uma série, fazer um documentário e uma ficção, né? Eu sei que a Ju fez a edição do som do Dominguinhos também, que veio muito material de arquivo. Então, se vocês puderem falar um pouco dessas diferenças de trabalho, acho que seria bem legal também para o pessoal. Antes da gente ler uma pergunta aqui do Giga, que ele deixou aqui no final, aí queria só pedir para vocês darem uma pincelada nisso, que eu acho que vai ser bem bacana. Acho que eu posso falar um pouco dessa parte, então, de finalização de som, né? Lembrando que eu trabalho numa produtora pequena e a gente faz muito filme independente, então eu imagino que em projetos grandes, tal, isso seja diferente, assim. A gente trabalha em 3 pessoas, assim, a gente faz o som de um longa inteiro em 2, 3 pessoas, às vezes, né? Então, talvez seja meio particular, assim, desse tipo de cinema, né? Mais independente. Mas basicamente a gente começa a trabalhar no fim do processo, né, de feitura desse filme, quando a montagem está fechada. Aí a gente recebe a montagem, né, o filme montado, o som direto já sincronizado, né, que vem por uma OMF ou um AAF, que é um arquivo específico que vem os áudios em sync com o vídeo. Que basicamente vem o som direto e algumas coisas que o editor pode ter acrescentado. Então, se ele já colocou algum ambiente ou alguma música, isso vem também para a gente. Então, tem todo o primeiro trabalho de organizar esse som direto, assim. A gente pega cada arquivo e vê se aquilo faz parte dos diálogos, ou PFX, né, que a gente chama, que é
o som direto, production sound effects, que é tipo o som dos passos e dos ruídos, e que não tem voz. Isso a gente coloca numa categoria à parte, né? É som direto, mas não é voz, né? Então a gente separa o que é voz e o que é ruído. E primeiro tem essa primeira edição geral, assim, de todo o som direto. E aí a gente começa a acrescentar coisas, né? Então a gente acrescenta efeitos, sei lá, se precisa de um carro passando, uma porta batendo, todos os tipos de efeito que a gente sente necessidade de acrescentar. E aí a gente também faz os foleys, que são também esses efeitos sonoros que são gravados em sincronia com a imagem. Então os foleys costumam ser esses sons mais humanos, assim, passos, ruído da roupa, esse tipo de ruído, assim. De alguns objetos também, mas o que é possível gravar em estúdio, né? Nem tudo é possível, sei lá, a gente não consegue ter um tanque de guerra passando, enfim, tem muita coisa que a gente tem que buscar em biblioteca de som. Mesmo os sons fáceis de produzir, às vezes a gente busca em biblioteca por uma questão de tempo ou de orçamento, de não dar tempo de gravar tudo. Porque gravar, enfim, é bem eficaz, mas também você grava, você tem que editar, às vezes você tem que chamar um artista de Foley, né, específico só para ficar gravando isso, então pode sair meio caro, dependendo do tamanho do projeto, assim. Aí, além desses efeitos, a gente também acrescenta ambientes, né? Então, para criar a sonoridade mais geral da cena, para dar a sensação de que aquele espaço é real. Então, tipo, aqui eu estou no meu apartamento, colocaria um som da cidade, um som interno, né? Um ambiente um room tone, né? Que a gente chama que é um ambiente interno, enfim. E aí tá tudo construído, assim. A gente está com a sonoridade construída, além da música, né? Aí a música... o mixador recebe do trilheiro e aí insere no projeto também, enfim, e aí vai mixar tudo isso, né? Vai equilibrar tudo, equalizar, fazer espacialização, tudo. Isso vem depois da edição, né? E, bom, o que muda quando um projeto é documentário, ficção ou enfim, essas várias possibilidades, né? Série, é que normalmente em documentário a gente não se apega tanto a esses sons realistas. Não costumamos criar foley de tudo e tal, porque não é tão importante, né? Não é um filme que a narração está ali na ação dos atores e tal. Às vezes sim, né? Às vezes documentários usam cenas, reencenações e coisas assim, mas em geral o foco é mais no som direto. Quando tem imagem de arquivo e tal, a gente tenta restaurar o som dessas imagens, né? Que muitas vezes está meio deteriorado, quando são materiais antigos, assim. É muito importante também a inteligibilidade das vozes, das entrevistas, né? Em documentário tem muito essa parte, né? Sim, tem um tratamento de diálogo super importante, né? Além de editar eles nas categorias, às vezes tem um editor só de diálogo, né? Que a pessoa também já dá uma equalizada, já deixa mais compreensível a fala, né? Quando é um filme com som direto feito atualmente, assim, em geral é mais fácil, né? Porque a gente tem microfones muito bons hoje em dia, se a pessoa captou direito, isso é um pouco mais simples, mas com um filme com imagem de arquivo é mais complexo essa recuperação, assim, dos diálogos também e tal. E, enfim, ficções, em geral, a gente costuma levar 5 ou 6 semanas editando, às vezes 4 semanas, 5 editando e algumas semanas mixando. Documentário, às vezes, a gente faz mais rápido. Sei lá, eu já fiz filme em 10 dias, gente, mas não é a situação mais saudável. É só quando, enfim, o filme passou no festival e precisa entregar naquela data e a pessoa te liga desesperada e você se mata de trabalhar por 10 dias, mas não é o que eu recomendo, assim. Em geral, documentários, acho que eu levo 3 semanas, 4 editando. Longas metragens, né, tô falando. E série costuma ter um pensamento um pouco diferente, assim, você acaba pensando por episódio, né? Então a gente editou uma série chamada Hard, que tá na HBO Go, lá no estúdio que eu trabalho, e a gente tinha exatamente uma semana para editar, assim, não importa o que acontecesse, um episódio tinha que ser feito em uma semana, então a gente tinha uma equipe maior para isso, né? Uma pessoa só editando diálogo, uma editando efeitos e ambientes, e a outra já preparando o som direto do próximo episódio, enfim. Era uma dinâmica muito mais corrida, assim,
porque era um episódio por semana, e aí já era um fluxo muito mais intenso, assim. Mas os processos são parecidos, sabe? Os processos técnicos, assim, são parecidos, e aí a gente adapta para o orçamento e para o cronograma o que é possível fazer, né? Se a gente tem tempo e tem um orçamento para isso, a gente pode ser mais detalhista e tal, na criação, né, desses efeitos sonoros também e tal. Só uma coisa, Ju, que de repente, antes da gente passar para o Pedro e ver as perguntas, em caso, eu sei que você já fez sons mais, como se diz, mais como a pessoa que é a equipe, assim, que acho que não sei se foi num filme do Luiz, que acho que você fez o som direto e depois editou o som. A gente teve um trabalho de TCC muito legal de um aluno do Gabriel Portela, que ele fez muito todas essas funções dentro dos filmes pro curso de cinema da UFPEL. Eu queria que você comentasse um pouco rapidinho, assim, como que fica, por exemplo, nessas produções que são muito pequenas, às vezes sem verbas, produções que são mais pessoais, como que é esse acúmulo de funções, de captar o som, de editar, de fazer trilha, como que se dá essa dinâmica, por exemplo? Sim, existem algumas situações que a gente consegue ou precisa fazer tudo, né? Eu acho que, assim, mais no mercado mais profissional, isso é mais raro de acontecer porque o dia a dia do estúdio é muito diferente do dia a dia de um técnico de som direto, né? Então, as diárias são longas no som direto, você precisa ficar com aquela disponibilidade da agenda do projeto e tal, mas em projetos mais independentes é bem interessante quando a gente tem essa oportunidade, assim, de captar o som, depois editar o próprio som que a gente captou. Acho que dá para aprender muita coisa com isso. Você vai perceber coisas que você sentiu falta, que você devia ter gravado e que você não gravou. E dá para experimentar coisas interessantes também, gravar foleys no local, né? Já antecipar um pouco essa questão da sonorização quando você está no set, né? Eu só fiz isso 2 vezes mesmo, que foram os 2 filmes do Luiz Felipe Labac, né? Que foi Um Guarda Real, que é uma ficção, e aí eu fiz o som direto e editei depois. E tem um documentário que a gente estreou esse ano, que é A Maior Massa de Granito do Mundo. Que aí foi mais simples, porque o som direto era mais ambiência, assim. A gente filmou no Monumento às Bandeiras, que é uma estátua aqui em São Paulo. E aí o som direto acabou sendo muito simples, assim, até porque nem sempre, quando eles iam filmar, a sonoridade do local estava favorável, né? Então, às vezes, não dava para gravar muito no mesmo momento que estava sendo filmado. A gente não gravou muita coisa em sincronia, nesse caso, né? A gente gravou separado mesmo, assim. Mas eu acho que é muito interessante, principalmente para quem está começando, assim, a trabalhar com cinema, experimentar fazer as 2 coisas, até para ver o que gosta mais, sabe? Para ver as características de cada trabalho, porque eu acho que é muito importante a gente conhecer as etapas, mesmo que a gente vai fazer só uma coisa específica nessa linha, né? Da captação e finalização de som, mas conhecer as outras etapas eu acho bem importante, assim. Acho que é isso. Com certeza. Poxa, então, da minha experiência do que a Júlia não tenha falado, talvez, não sei, enfim, nós temos, como ela trabalha numa produtora de áudio, né, que existe uma certa equipe, enfim, ela falou uma palavra-chave aí, que é o do cinema independente, que também é onde eu tô transitando, né? E no meu caso, eu sou a minha produtora, né? Então eu contrato pessoas de acordo com a demanda do trabalho. O meu trabalho está totalmente atrelado ao cinema independente, né? Eu fiz algumas coisas para televisão, sim, tal, mas assim o trabalho artístico, mais como compositor de trilha sonora, está ligado ao cinema independente, ao cinema negro também. Mas o que faz diferença essa, ao mesmo tempo que eu sou independente, eu tenho uma liberdade também maior de poder, cada projeto, contratar pessoas diferentes e poder moldar a minha equipe de acordo com o projeto.
mas geralmente, enfim, quando chega para mim o filme, cabe a mim decidir junto com o diretor como vai se dar o que vai ser necessário para ser feita a realização dessa trilha sonora. Então, muitas vezes eu sou autossuficiente, porque, enfim, sendo independente, eu bato o escanteio, cabeceio, defendo, às vezes, né? A experiência de ter uma produtora e fazer quase tudo, né, ela me acrescentou muito cumprindo essas funções diferentes. Eu aprendi também a delegar isso, no caso de precisar contratar outras pessoas. Então, geralmente, quando é só trilha sonora, eu desenvolvo todo o conceito da música, da trilha, e a partir daí eu contrato os músicos que eu acho que vão se encaixar nesse projeto, seja um trompete, um trombone, seja um clarinete, entendeu? Seja uma cantora. Agora, por exemplo, quando eu sou chamado para coordenar, no caso dessa série que eu estou fazendo, é a primeira vez que eu acho que eu estou coordenando toda a parte de pós-produção de som e trilha sonora. Então, eu estou assinando a direção musical e a pós-produção de som está sobre a minha supervisão também. Mas o engenheiro de som não sou eu. Eu contratei um engenheiro de som que vai trabalhar pela minha produtora, através da minha produtora, e eu vou supervisionar o trabalho dele de pós-produção de som. Com a música, a mesma coisa. O volume dessa série é muito grande para eu dar conta sozinho, então eu dividi a parte de composição de trilha sonora com o Caê e com o Bruno, que no caso são da produtora Urilab, foram as pessoas que eu contratei para esse projeto. Então eles estão fazendo metade das trilhas, eu estou fazendo outra metade. Né? No caso dessa série, como é uma série documental, a gente combinou um banco de trilhas que compreendam mais ou menos um volume que a gente achou que seria adequado para esses 13 episódios. É muita coisa, né? Por outro lado, eu consigo ter um mínimo de desenho de trilha por episódio, porque cada episódio tem uma característica diferente. É uma série que trata sobre a questão afrocentrada também, sobre personalidades negras dos séculos passados e de hoje em dia. É uma série que compara. Eu não posso falar muito, eu acho, sobre essa série, porque, enfim, é uma coisa que ainda está em desenvolvimento. Mas, por exemplo, no caso da trilha sonora, eu também estou supervisionando o trabalho deles, né? O diretor geral de música sou eu. Então, a cara musical da série e a estética, a coerência musical, quem definiu fui eu, junto com os diretores, né? Que no caso é a Juliana Borges e o Renato Barbieri, são 2 diretores. E, enfim, é bem diferente o processo para mim está sendo uma novidade. Não é a primeira série que eu faço na vida, mas é a primeira série que eu sou responsável por toda a pós-produção de som e a trilha sonora, né? Estou supervisionando isso e também compondo. Então, como eu falei, eu componho. O trabalho regular que eu faço como compositor de trilha sonora também é quase toda a parte de, por exemplo, filme de ficção. Após ao contrário da Júlia, que recebe o material em OMF, ela monta e vai tratar os sons, eu vou ter que criar a partir do diálogo com o diretor. E às vezes os filmes vêm comigo com referências pontuais, né, o que a gente chama de tape music, né, música temporária. Essas inserções das kills, né, às vezes vem para a gente como referência, mas às vezes não vem. E às vezes, né, inclusive é uma coisa que a experiência trouxe para mim é justamente entender, sentir a entrada e a saída das músicas. É uma coisa que não é fácil, cara, não é tão óbvio assim, né? E é uma coisa que eu fui aprendendo até hoje, não é uma coisa óbvia. Quando eu pego um projeto que é uma tela em branco, eu tenho que propor isso às vezes também. Por que a música tem que entrar agora e sair agora, né? Como é que você sente isso, né? Eu acho que vendo muito filme, né, sentindo muito isso, ao mesmo tempo como eu devo ser a primeira pessoa a virar para o diretor e falar assim, olha, essa sua cena não precisa de música, cara. Pausa também é música, né? Silêncio faz parte, né? E assim como eu já virei para alguns diretores e falei assim, eu acho que o seu filme inteiro não precisa de música.
É um filme que existem vários diretores que eu admiro muito, como os irmãos Dardenne, por exemplo, eles não usam música, nunca. E tem outros casos que usam muito música que é a música em cena, né? A música diegética, a música tocada em cena, a música que o personagem ouve e nós também ouvimos, e se usa um pouco de música extra diegética. Enfim, acho que eu falei um pouco dessa parte também, mas sendo totalmente independente, cabe a mim também captar o trabalho, né? Uma coisa que a gente não falou ainda, né? Eu também sou responsável pelo atendimento, né? Então, tipo, eu faço praticamente tudo, né? Então, quem capta o trabalho sou eu. A relação que eu tenho com os diretores é importante. Eu tenho uma produtora, mas a produtora sou eu. Então, o próximo projeto que vai rolar vai depender da relação que eu tenho com as pessoas que eu já trabalhei e as pessoas que eu tenho intenção de trabalhar. Então, muitas vezes, assim, 90% dos casos, eu vou atrás. Ou é um trabalho que eu vou fazer com o diretor que eu já trabalhei e deu certo, o diretor aqui eu trabalhei e deu certo, ou é uma diretora ou um diretor que eu queira trabalhar e eu vou atrás, e às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes ele fala, Pedro, já tem um parceiro, o que eu acho maravilhoso, né? Uma das coisas que eu mais admiro no universo do cinema são diretoras e diretores que desenvolvem uma parceria com o mesmo compositor. E tem na sua estética sonora e musical uma marca registrada também, que é o caso de vários diretores, como Tim Burton, o David Lynch, né, sei lá, de Spielberg, o Godard, o Fellini com o Nino Rota, né, a parceria do Ennio Morricone que ele teve com o Sergio Leone a vida inteira. Enfim, eu tenho isso começando com algumas pessoas, né, que espero que me chamem de novo, né, alguns diretores eu trabalhei 2, 3 vezes, mas eu acho interessante. Você ter a oportunidade de trabalhar mais de uma vez, 2, 3 vezes, só enriquece a relação e traz uma singularidade, eu acho, para essa característica que é a música também no filme, né? Acho que com o som é a mesma coisa. Eu vi que meu pai entrou na conversa aqui, está com a câmera aberta. Pai, se você puder, não precisa ficar com a câmera aberta, não. A gente... Eu vou aproveitar e fazer umas perguntas. Vou fazer 2 perguntas juntas para vocês, mas acho bem legal várias das questões, né, para também assinalar esse lugar, né, do som, que ele é todo um processo de criação extremamente complexo, né, como a Ju estava colocando, né, essas múltiplas camadas de trabalho, né, que quando chega um filme você muitas vezes tem que fazer todo o som, e isso é algo, né, todo um processo realmente de criação, de elaboração, que não é só técnico, mas também é artístico. E aí o Giga, acho que eu já falei, que é nosso colega, professor aqui no cinema, ele fez uma pergunta, eu vou fazer a dele e a do Ricardo juntas, tá? Que é aluno do nosso curso de composição. A Júlia pode começar respondendo essa só, porque eu vou pegar só o carregador ali rapidinho. Joia. Beleza? Então, eu vou fazer aqui a do Giga primeiro, que é o que vocês pensam sobre a questão genealógica dos sons, por exemplo, usar timbres originais versus sons ampliados, originais / orgânicos analógicos, e o timing da cena também. E aí o Ricardo, ele colocou aqui uma outra pergunta. Olá a todos, alguns diretores, ao trazerem as cenas, se mostram muito apegados à trilha de referência. Alguns casos a cena é construída sobre a referência, dificultando o processo de proposição de coisas novas e a impressão de sua identidade como compositor frente a tantas restrições. Como que vocês trabalham com questões como essa? Bom, começando pela primeira, eu acho que hoje em dia as pessoas trabalham das duas formas bastante, né? Sampleando, usando sons de bibliotecas ou de instrumentos virtuais e gravando. Eu acho que tem muito uma questão de orçamento, assim, porque é muito mais simples, mais rápido, quer dizer, você trabalhar com instrumentos virtuais e coisas assim. Se você tem alguns instrumentos virtuais de qualidade, eles soam razoavelmente bem, assim. Eu acho que essa questão técnica não é mais tão diferente, assim, pelo menos dos trilheiros que eu conheço mais, assim, que conseguem tirar boas sonoridades com esses instrumentos, né? Eu uso pouco, assim. As trilhas que eu faço
tem uma sonoridade muito parecida com o meu trabalho musical mesmo, assim. Em poucos trabalhos eu compus coisas com outras formações e coisas assim, então, em geral, eu gravo meus instrumentos em casa, assim. Mas eu acho que as duas opções são ricas, assim, e misturar as duas coisas também é muito, muito potente. E eu acho que muitas vezes é uma questão de orçamento, assim. Nos filmes aqui no Brasil, a gente não costuma ter um orçamento que dê para gravar todos os instrumentos, que dê para produzir, compor tudo e gravar, e aí, enfim, porque isso, né, tem o custo do estúdio, das pessoas que vão gravar, enfim. Mas eu acho que está muito mais na área do Pedro, de repente ele responde já melhor isso aí. Sobre as referências que os compositores indicam, realmente é um problema, né? Muita gente se apega mesmo à referência que ela coloca lá. Se apaixona, né? Às vezes se apaixona. Sim. E depois está ferrado. A referência é Wagner, às vezes você vai fazer o quê depois? Na verdade, a pessoa quer aquela música, mas ela não quer pagar o direito autoral daquela orquestra que gravou, ou daquele compositor, enfim. Então, é complicado. Eu não sei, assim, acho que o que a gente tem que fazer é tentar compor algo que a gente acha que funciona ali e convencer o diretor. Eu acho que não tem muito além disso que esteja no nosso poder quanto a isso, assim. Quando a pessoa está muito apegada, né? Você tem que... É perigoso mesmo, é difícil, né? Isso acontece muito. O diretor se apaixonar por uma referência e às vezes não tem o que você faça que vai convencer do contrário, né? Mas a pergunta inicial era sobre música, sobre instrumentos reais e sintetizados, era isso? Eu acho que é uma pergunta muito boa, né? Importante, tem tudo a ver. Por exemplo, o fato de eu ser independente e fazer quase tudo, muita coisa sozinho, é inevitável. Eu parto muito do meu universo, que são os instrumentos de corda, às vezes, né? Que são os que eu toco: violão, guitarra, baixo, cavaquinho, ukulele. Hoje em dia eu tenho um tiple colombiano e eu gosto muito de usá-los de uma maneira que às vezes parecem efeitos, né? Às vezes eu gosto muito de usar cavaquinho nas minhas trilhas, mas muitas vezes você nem percebe que é um cavaquinho, né? Enfim, mas é muito, para mim, inevitável fazer esse blend com instrumentos sintetizados, instrumentos virtuais, e eu sinceramente, gosto bastante de explorar esse blend, instrumentos acústicos com instrumentos sintetizados, instrumentos virtuais. Eu gosto de ser autossuficiente também, às vezes, em algumas trilhas. Já fiz muita coisa longa, completamente sozinho, mas também é extremamente enriquecedor quando tenho a oportunidade de chamar um músico para gravar uma coisa que você sabe que vai trazer. Eu acho que quando você chama uma pessoa para gravar, você está pensando em duas coisas: no instrumento e no músico em si, né? Inclusive, eu acho que eu quase chamei a Júlia para fazer um trabalho comigo, eu lembrei agora. Não sei se você lembra disso, Júlia. Eu fiz um filme de terror em 2016 e eu fiquei sabendo que tinha uma pessoa que tocava teremin, eu lembrei disso depois, olha que loucura. E provavelmente por questões orçamentárias eu não chamei a Júlia. É isso, exatamente o que ela falou, né? Então, mas assim, o problema é a solução, né? A gente tem que achar a solução. E provavelmente eu não usei um teremin. Eu lembro que eu chamei uma violinista para gravar porque, enfim, terror é um gênero onde o som e a música, principalmente de 15, 20 anos para cá, estão completamente atrelados. Você muitas vezes não sabe o que é música, o que é som. E na minha trilha sonora tinha desde cano arrastando, a gota caindo. Eu juro por Deus que isso estava na partitura da composição. E quando eu chamei uma instrumentista, que era uma violinista, a primeira coisa que eu pedi para ela foi um banco de sons de glissandos, de bater com arco, pizzicatos, estacatos, de tocar o violino com outras coisas que não fosse o arco, enfim, tocar com o dedo, tocar no espelho, no rastilho, enfim. E eu peguei esses sons dela e manipulei, enfim, junto com um monte de som sintetizado, um monte de ruído, um monte de sons sintetizadores super graves, e, enfim, essas coisas que eu já falei também, coisas que pareciam foleys, né? Foleys não, enfim, cano arrastando, gota, parecia um desenho de som, mas estavam dentro da trilha sonora, né?
E recentemente eu fiz um longa-metragem que eu fiz quase todo o longa-metragem só com um sintetizador que chama Omnisphere, que é um sintetizador são vários sintetizadores, ele é muito rico. E eu tinha acabado de adquirir esse software dentro do Logic, e esse filme foi uma maneira de eu explorar esse software. Eu não usei nem um 20avos da capacidade dele, mas assim, o filme tem mais de 22 tracks e tem muito sintetizador diferente. É um universo infinito. E para mim foi uma oportunidade de aprender também a mexer nesse software, né? Que é super rico, né? E usei também sintetizadores do Logic que eu já usava, misturava. Enfim, né? Mas eu gosto muito, assim, no mundo ideal, do blend entre instrumentos acústicos e instrumentos sintetizados. Eu gosto muito disso, porque também tem a ver com o que eu sou como compositor, de ser independente, tentar ser autossuficiente e conseguir manipular, de usar essas duas coisas, compreende bastante o meu universo, assim. Eu acho interessante. Mas também eu adoro quando eu tenho a possibilidade de chamar pessoas para gravar. Isso é maravilhoso. Trocar com outros músicos. Tem aqui mais uma pergunta que eu acho que a resposta é que, na verdade, é cobrado. Não sei, vocês podem tirar essa dúvida. É uma dúvida da Melanie, que um amigo da música comentou que se eu não usar o curta para fins comerciais, não precisa pagar direitos autorais. Não consegui acreditar, tem várias músicas atuais. Sabem me explicar melhor sobre e quais valores geralmente são cobrados para a produção da trilha sonora? Essa primeira questão é sobre o uso de músicas já existentes num filme, por exemplo, universitário, que não tem fins comerciais, né? Isso. Essa é uma questão bem ampla, né? Mas uma excelente pergunta, né? Difícil responder isso, né? O Godard é um diretor que falava que nós artistas nós temos direitos, mas temos deveres também, né? E eu acredito, né, como compositor, que assim, se uma música minha é usada para fins de estudo universitário, eu não teria o menor problema em liberar isso. Gostaria de ser avisado, talvez, né? Nem sempre as pessoas avisam, mas enfim. Mesmo se não me avisassem, eu acho que, enfim, eu tenho questões, eu tendo a ser a favor de uma liberação do conhecimento se é para o desenvolvimento de um artista, né? Agora, evidentemente que é extremamente o oposto se uma pessoa vai pegar uma música sua e vai vender uma margarina, né? Que é para fins comerciais, como ele disse. Mas acho que isso é uma questão pessoal que deve ser muito discutida, tem a ver com propriedade intelectual, que eu tenho as minhas questões, né, também com relação a isso. Eu sinceramente liberaria música minha como já liberei, né? Inclusive estamos no processo de fazer isso agora, principalmente para estudante, para universitário, né, que estão desenvolvendo o seu trabalho no cinema ou na música. E a outra pergunta foi com relação ao dinheiro, ao valor de se cobrar. Isso vai depender de quem está te contratando, né? Completamente. A pessoa que está te contratando, como eu trabalho muito com cinema independente, eu vou dizer, né, que assim, geralmente o orçamento é abaixo do que vale o trabalho, eu acho. Por outro lado, o cinema independente é totalmente dependente dos editais, né, dos fomentos e do dinheiro da federação, né, das leis de incentivo. E o momento é o pior possível para isso, né? Então, estamos passando por uma crise em relação a isso, abertamente estamos lidando com um governo que não só não está querendo incentivar isso, mas como também joga bastante contra, né? Então tem muita coisa, muitas medidas que estão sendo derrubadas, enfim, né? Tem o fundo setorial do audiovisual que está praticamente não existindo mais, enfim, mas eu tendo a cobrar de acordo com a pessoa, o contratante, né? E o meu contratante, em geral, é cinema independente.
o que eu tendo a dizer, e acho que é uma coisa que até a Júlia pode falar, a gente tem que valorizar o nosso trabalho de trilha e som, porque, afinal de contas, a realização é audiovisual e as pessoas tendem muito a deixar um orçamento absurdamente desproporcional para a parte visual. E, assim, eu acho que as pessoas têm que entender o valor do áudio na realização audiovisual. E eu, sinceramente, acredito que o Brasil está atrasado em algumas questões nesse sentido. Se você vê mesmo os nossos irmãos próximos latino-americanos, eles já entenderam há muito mais tempo a importância do áudio. Você vê o cinema argentino, colombiano, chileno, a importância que se dá ao áudio e a trilha sonora é refletida, ao meu ver, numa relação muito mais adulta e madura com o áudio e a pós-produção de som e trilha sonora. E o Brasil ainda tem uma relação complexa. É claro que tem vários diretores que já entenderam isso, que estão levando isso à frente. Mas isso se reflete no orçamento. E cabe a nós também bater o pé e falar, cara, a gente tem que valorizar isso. Não sei se a Júlia tem algo a acrescentar com relação a isso, mas... Acho que sim, acho que é isso que você falou mesmo, assim, é complicado, às vezes a gente vê que o projeto não é tão pequeno assim, o orçamento, mas para o som não tem, porque tudo já foi gasto com foto, com iluminação, com não sei o quê, e é muito difícil, assim, a gente tem que se impor também, né, e falar quanto vale o nosso trabalho, assim, de certa forma, assim, em alguns casos, mas claro que a gente faz por vários, né, depende muito do projeto. Se a gente quer estar num projeto, um projeto independente, que a pessoa está lá tirando do bolso dela, a gente vai negociar e vai ver o quanto dá para fazer e tal. Mas sim, tem essa discrepância muito grande entre orçamento de imagem e de som, assim. É bem... E passa por o que a gente acredita também. Eu recentemente fiz 2 curtas que não tinham orçamento, mas eram de pessoas, diretores que eu acredito muito, né, que tem a ver com cinema negro também, a temática é afrocentrada, são 2 diretores de periferia mesmo, que tinham ganhado um dinheiro pequeno para um edital pequeno, né? Um deles não, na verdade, mas enfim, eu resolvi fazer do mesmo jeito, porque eu acredito nessa parceria. Eu acho que também é uma maneira de eu contribuir com isso, né? Ideologicamente, faz sentido eu não cobrar nesse caso, ou cobrar muito pouco, porque é uma coisa que eu quero ver acontecer também, entendeu? Sim. É um investimento nisso, né? Mas aí também tem uma coisa, né? Quando os outros trabalhos mais comerciais ou com orçamento melhor te pagam bem, né, e justo, possibilita que você faça isso também, exatamente, né? Isso fomenta o seu trabalho, que é o seu interesse artístico de fazer, né, e de apoiar, assim. Sem então dúvida. É uma forma de uma distribuição de renda do audiovisual. Uma maneira de compensar a balança. Não, estou brincando, mas o que a Júlia falou tem toda a razão. Eu concordo completamente. Você fazer alguns projetos que tenham mais orçamento possibilita a gente poder escolher fazer. Às vezes não dá também, né? Às vezes é impossível. Sobre a questão de direitos autorais, só queria acrescentar um negocinho, que, pelo que eu ouvi falar também, enfim, essa coisa de usar a música de outras pessoas para fins não comerciais, tudo bem. Eu acho que festivais, essas coisas assim, costumam aceitar, não encanar com isso. Também as pessoas donas das músicas talvez nem fiquem sabendo da exibição e tal. Isso é meio aceito em geral, assim, mas é um problema se você quiser depois fazer o seu filme circular mais, né? Então, se você quiser vender ele para algum canal de TV ou para algum streaming ou para, sei lá, o canal curta, essas coisas, esses lugares que compram curtas-metragens ou que... Enfim, se você quiser divulgar ele mais, né, profissionalmente, aí você vai precisar da licença. Então, é meio complicado, assim, você construir seu filme com uma sonoridade que talvez depois você tenha que trocar, né? Eu recentemente passei por isso, uma conhecida minha me contatou porque ela tinha feito um curta usando 5 músicas de artistas que ela gosta. Um curta-metragem, já 5? Era numa festa que se passava, então tinha música no fundo o tempo inteiro, sabe?
E ela tinha usado músicas que ela achou assim que ela gostava e tal. E aí ela conseguiu vender o curta dela para um site super importante, assim. E aí ela teve que trocar todas as músicas e remixar tudo. Então, às vezes, dá uma dor de cabeça, assim, também. Você ter que licenciar depois, né? Às vezes, aquele Sim. artista que você usou não vai querer te vender muito barato aquela música. Isso é muito também de cada detentor de direitos nessa negociação. Não tem um padrão de valor, assim. Você tem Isso que negociar com... aconteceu. E Aconteceu aí, exatamente a mesma coisa comigo, sim. Verdade. de ter que substituir, né? Então, às vezes, compensa, sei lá, procurar algum músico que você conhece que já gravou alguma coisa e que tem a ver com seu filme e usar, não sei. Talvez já pensar nisso antes seja interessante mesmo. Mas, apesar de que tem muitos filmes, inclusive semana passada eu vi num festival um filme longa-metragem com dinheiro comercial, passando no festival aí, e usando músicas sem pagar direitos, o que é uma coisa meio feia também, né? Porque você tem um orçamento ali. Exatamente. Você pode chamar um Eu acho, trilheiro, sabe? eu acho, Assim. eu acho estranho. Eu acho... Então é meio desrespeitoso, assim, ver um projeto grande que você sabe que tem um orçamento e que não pagou os músicos. Por que eu acho que É eles não pagaram? engraçado Porque não porque está no são, crédito. Então, é engraçado não porque pagou. são artistas também, eu não entendo isso. São artistas que estão usando obra de outros artistas também e não estão nem dando crédito, nem dando valor, nem houve nenhuma conversa. Eu passei por uma situação assim também. Mas uma coisa que você falou que é muito importante é se você tem uma pretensão com o seu filme, que ele tem uma vida fora do universo pequeno, que ele vá ter uma vida até de festivais, porque isso pode dar problema até em festival. Já vi isso dar problema até em festival. Mas que ele vai ter uma vida extra festival ou mesmo em festivais, é bom resolver essa questão, né? De você sair botando música que pode dar merda depois é complicado. E uma das vezes, a primeira vez que eu trabalhei com o André Novaes no longa dele foi justamente isso que aconteceu. Eles tinham uma música do Miles Davis no filme e a editora do Miles Davis pegou, porque o filme estava fazendo sucesso nos festivais. Ou seja, ele teve uma pretensão com o filme e o filme estava correspondendo com essa pretensão. Uma das consequências é, uma música do Miles Davis não vai passar, cara. E aí eu fui chamado para substituir uma música do Miles Davis, que também é uma tarefa nada fácil, né? Enfim, deu certo no final das contas, mas eu vejo isso se repetindo toda vez, que é engraçado isso. E são colegas artistas, né? Nós somos músicos, né? Também que vivemos do nosso trabalho. Pelo menos uma conversa, falar sobre ou consultar uma pessoa antes de fazer isso. Eu trabalho com isso também. Você pode contratar um compositor, um músico de trilha sonora para fazer uma consultoria sobre isso antes de você sair, né, disparando música à torto direito no filme, né? Mas na dúvida, contrate faça a música original que vale a pena. Não, mas brincadeiras à parte, a música não original também tem uma função extremamente importante no cinema e tirando as questões de direitos autorais, é um papo que seria super rico também. Vale muito a pena discutir o uso da música não original no cinema, é extremamente importante, né? Tem diretores que fazem isso muito bem, desde o Paul Thomas Anderson, Tarantino, Kubrick, né? Que usou a vida inteira a música clássica, sem ter uma nota composta originalmente. É um tema super interessante. Mas ele, com certeza, tinha essa questão dos direitos bem resolvida, né? Para não dar merda depois. Eu queria, só para a gente ir encaminhando para o final, assim, queria só levantar um último tema para a gente conversar. Já chegamos em 1h30, acho que aí a gente já pode ir encaminhando para o final. Sobre essa questão de direitos autorais, só uma coisa que eu queria acrescentar, eu acho que no Brasil não tem uma regulamentação da ideia de fair use, né, que acho que tem nos Estados Unidos, mas então qualquer uso tem que passar por uma autorização, né? Então não adianta ter 10 segundos, 15 segundos. Eu sempre ouvi essa questão do tempo, aí um dia eu resolvi procurar e vi que isso não tem Não lugar existe. nenhum. Essa ideia de tempo, de número de compassos, isso é um pouco folclore,
né, na verdade, assim, nada, não usando folclore, né, de um jeito pejorativo, sempre, mas é uma lenda, isso Sim. não tem nenhuma regulamentação legal no Brasil, essa ideia de compassos ou tempo. Mas eu queria que vocês falassem um pouco nesse finalzinho, acho que também dos trabalhos das questões artísticas que estão permeadas aí nos trabalhos de vocês, né? A Júlia, ela é tereminista, ela vem desenvolvendo também um trabalho de relação imagem-som com o Teremin, com a música experimental, né? O Pedro comentou em vários momentos, ele passou pela temática do cinema negro, acho que ele podia falar um pouco dessa relação dele com o cinema negro. O Pedro fez também trilha para os trabalhos da Aline Mota, que é uma artista visual que tem um trabalho incrível. Então ele fez 2 filmes da Aline também. Então queria que vocês comentassem um pouco também dessa relação imagem-som dentro do trabalho pessoal de vocês, criativo, e como que vocês pensam isso dentro desses trabalhos. Quer começar? Pode ir. Beleza. Bom, como eu falei, assim, quando eu fui trabalhar com som, eu vi que tinha muitas possibilidades, né, no som, e aí eu fiquei muito tempo editando e trabalhando muito tecnicamente com isso, assim. Em paralelo, eu fui fazendo minha carreira, né, musical também, então eu toco theremin, principalmente em improvisações livres e projetos mais experimentais, assim. E aí eu fui desenvolvendo um trabalho também com um duo que eu tenho, que é de voz e theremin, que é com a Inês Terra, que se chama Teia. A gente lançou um CD esse ano. E no ano passado eu entrei nessa pós-graduação em música e imagem, que, enfim, foi mencionada lá no meu currículo lá no começo, que é na Santa Marcelina também, que é uma pós-graduação nova que é focada nessa junção, né? Tanto no cinema como nas instalações, videoarte, videogame, tudo, assim. É bem interessante. E aí eu abri um pouco minha cabeça mais para a parte visual também, assim, que eu nem me via muito como uma pessoa que produziria coisas também de imagem, né? Então, comecei a experimentar com isso. Acho muito interessante, assim, poder pesquisar as duas coisas juntas, sabe? A partir, né, do meu trabalho, poder pensar também em imagens a partir de agora, assim. Nessa pós eu comecei a experimentar coisas nesse sentido, então comecei a experimentar fazendo uns vídeos. Tem 2 vídeos que eu fiz, mas que eu ainda não terminei, não lancei, assim. Um é mais um curta-metragem mesmo, mais narrativo, e o outro mais experimental. E comecei a pensar também em como usar meu theremin, que é o instrumento que eu toco, como um instrumento audiovisual. Então, meu TCC nessa pós foi sobre essas possíveis interações do som e da imagem, usando programação, né? Usando um programa que eu posso predeterminar comportamentos, e aí eu vou lá e toco o theremin e ele cria as imagens de acordo com o que eu pensei na composição, assim. Então, minha pesquisa está indo para esse lado agora, sim, a pesquisa artística, né? Que é de performance audiovisual, assim, meio isso. E, enfim, tenho participado de outros projetos também de amigos e tentando colaborar. E agora me sinto mais... Eu não sei, eu tenho essa questão, assim, que eu sou meio insegura. Eu já trabalhava com cinema há 7 anos, mas eu precisei fazer um curso para falar, agora sim eu posso filmar também e fazer, sei lá. Acho que é uma questão pessoal minha, assim. Mas, enfim, agora eu tô tentando trabalhar mais com coisas visuais também. E descobrindo, né? Porque é um lado que eu não tenho uma formação na área e vai muito na intuição do que eu gosto, do que eu não gosto. E tô aprendendo sobre isso também. Demais, muito interessante, né? Júlia, só por curiosidade, quantos outros tereminzistas você conhece no Brasil e São Paulo, assim, o que você tem contato? Tem bastante gente que toca? Porque você foi a primeira pessoa que veio no meu radar quando eu procurei. Sim. Esse ano que eu comecei a pesquisar mais isso, né? Porque eu também era muito isolada, assim, na minha prática de theremin. Tocava com pessoas que tocam outros instrumentos, mas nunca conhecia muito os thereministas. Mas aí esse ano eu fui conhecendo mais gente na internet. Sim. Acho que aqui no Brasil tem uns 15.
É bastante até. Uau! Mais do que eu esperava, do que eu Sim. pensava. Os que eu conheço, né? Deve ter mais ainda, mas os que eu consegui levantar, assim, a gente até tem um grupo agora que a gente conversa e Legal, para legal. trocar coisas assim. E é interessante, assim. Cada um Demais, usa de não, um jeito, né? Tem aham. bastante gente fazendo música eletrônica, alguns tocando mais melodia mesmo, alguns, enfim, tem uma variedade grande, assim. E Legal, o legal. trabalho, Ju, que você escreveu na pós-graduação, ele está disponível na internet? Ele tá na biblioteca da Santa Marcelina. Posso pôr o link aqui Coloca, acho que é no bem chat. legal para quem se interessar. Eu tive o super prazer de participar da banca do trabalho da Júlia. Demais. É um trabalho onde ela vai relatar um pouquinho dessas experiências que ela está fazendo e tem outras questões históricas, né, Ju? Sim, sobre a invenção do instrumento, né? Algumas coisas sobre isso. O instrumento já tem 100 anos, né? Um dos primeiros instrumentos eletrônicos, então é bem interessante a história, assim. Demais. Tem um filme do Hitchcock, se não me engano, chama Spellbound, que é a trilha sonora, é esse filme, né? Que tem um teremin muito marcante, né? É o Franz Waxman, quem que é o compositor, você lembra? Não? Dmitri Tchonkin, não sei. Nossa, não lembro. Eu posso Mas é ver um aqui desses também. caras. É demais, nossa. Enfim, agora eu até me perdi, que a gente estava falando sobre... Ah, tá, lembrei. Para chegar no... Bom, para chegar na questão do que tem onde o meu coração tem batido mais forte, né, recentemente, que é a questão do cinema negro, que é uma coisa que está acontecendo de 5, 6 anos para cá, com mais intensidade, mas obviamente que não tem como eu não falar do meu pai e da minha tia, que são duas pessoas que já trabalhavam com isso. Eu fiz o primeiro trabalho que eu fiz junto com meu pai, é um filme com a temática indígena, né, não tem nada a ver com a temática da negritude, mas enfim, meu pai participou de um grupo na década de 90 que chamava Dogma Feijoada, que era um grupo de realizadores negros que tem as suas várias questões, né? São só um grupo só de homens, né? Enfim, não tinha uma mulher no grupo, enfim. Mas que é um grupo que teve, acho que a primeira vez que teve uma junção de realizadores negros para pensar a partir desse... O nome dogma veio do dogma dinamarquês, pensar dogmas com relação à realização audiovisual afrocentrada. Acho que foi o primeiro grupo que pensou nisso. Já a minha tia, trabalhei com ela com um edital que ela fez do edital de bairros sobre se não me engano, era sobre a cidade de Tiradentes, né? Então, compus uma trilha sonora baseada em hip hop, mas para esse filme dela. E, enfim, desde o primeiro contato que eu tive com esses cineastas da Filmes de Plástico, que são todos eles de Contagem, né, periferia de BH, de Minas Gerais. Eu conheci eles no Festival de Cannes, assim, por uma coincidência, e 3 anos depois a gente veio trabalhar junto pela primeira vez, que foi nesse filme do Gabriel Martins, O Rhapsody para um Homem Negro, que é um filme que, ao meu ver, ele tem um pouco de blaxploitation, assim, que também é um gênero, né? Um gênero cinematográfico preto, norte-americano, que depois de um tempo caiu em desuso por estar cheio de estereótipos, etc., mas que tinha uma música muito rica, né? Muito afro-americana, né? E depois disso, trabalhei com o André Novaes no primeiro longa dele, com essa música do Miles Davis aí, que eu fui para tapar um buraco, e depois ele finalmente me chamou para fazer o Temporada, que é o segundo longa dele, que inclusive está no Netflix ainda, eu acho, se não me engano, que já foi uma experiência completamente diferente, né? É um filme que ele tinha botado algumas músicas de referência, todas elas de clarinete, tinha uma música do Paganini, uma versão de clarinete, uma música do Bach, e alguns quartetos de clarinete, que eu não lembro que grupo que era, mas essa parte desses quartetos foi o que eu substituí para a música original. A música do Bach e do Paganini se manteve, mas a ideia de fazer uma trilha inteira só com clarinete partiu do diretor, por exemplo. E aí eu gravei com a Maria Beraldo, que é uma clarinetista que também tem uma carreira como artista solo, é uma artista incrível, né? Enfim.
mais por questões de orçamento. Eu gostaria muito de ter gravado um trio, um quarteto de clarinete, mas foi a Maria Beraldo que gravou todos os clarinetes e clarones. Então, foi uma solução que nós arrumamos para isso. Então, ela gravou clarinete 1, 2, 3, clarone 1 e 2, ela gravou tudo. Né? Ela gravou tocando com ela mesma. Acompanhando, às vezes, uma cama de MIDI que eu ia tirando aos poucos conforme ela ia gravando os tracks. Isso tudo para chegar na Aline Mota, né, que é uma artista plástica que eu já conhecia há muito tempo, mas não conhecia direito o trabalho. Ela fez uma trilogia que passa pelo resgate das raízes. Ela também, filha de casamento interracial, pelo que eu entendi, ela fez um teste de DNA. A Aline Mota é uma artista visual, artista plástica também, mas ela teve uma relação com o cinema a vida toda. E ela resolveu, a partir desse teste de DNA, fazer uma viagem para a África para buscar. Parece que o DNA dela deu que uma das origens dela era perto da região de Serra Leoa. Ela foi para lá, ela conheceu um chefe de uma etnia que a princípio não foi muito com a cara dela. Depois ela mostrou uma foto da avó dela. O cara falou: Nossa, tem tudo a ver com a minha mãe. E eles, de repente, né, se abriu um universo para ela muito louco. E ela fez o primeiro filme dessa trilogia, que, se não me engano, é o Ponte sobre Abismos, que é um filme que eu não fiz. Depois ela me chamou para fazer Outros Fundamentos e A Filha Natural, que são, enfim, 3 filmes maravilhosos de uma artista que está buscando... ela é carioca, a Aline, mas ela mora de Niterói, mas ela mora em São Paulo há 10 anos. E esses 3 filmes dela são meio que o resgate e a busca pela origem afrodescendente dela e a questão afrodiaspórica do Brasil, para onde veio parar a família dela, né? Um desses filmes, que é o Filho Natural, é em Vassouras, que é no Vale do Café, no Rio de Janeiro, e se passa, né? O outro filme se passa em Lagos, na Nigéria, no Rio de Janeiro e em Cachoeira, que é uma cidade aqui da Bahia, que é a cidade mais negra né? Assim, depois de Salvador, proporcionalmente, né? Uma das cidades mais pretas da Bahia, né? E o trabalho dela consistiu justamente, né, através dessa pesquisa de resgate das origens, né? E ela me chamou mais para fazer a produção musical, porque ela já tinha a trilha quase toda desenhada na cabeça dela. Então, o que eu fiz mais foi ir atrás da produção musical, ou seja, a gente chamou a Lena Bauli, que é uma cantora moçambicana que estava morando em São Paulo, e para gravar cantos de pontos de umbanda, de candomblé e também cantos. Tem outros fundamentos, tem muito uma questão do jongo. Então ela gravou alguns jongos cantados e a gente também chamou uma percussionista que é a Vitória, esqueci o sobrenome dela agora, e o Yannick Delas também, que é um cantor congolês que mora em São Paulo. Então a Aline já tinha tudo na cabeça dela. O que eu fiz foi mais fazer a produção musical. A gente levou esses músicos para o estúdio da Uri Lab. Teve muita coisa que eles improvisaram, teve muitas coisas que a Lena gravou e o Yannick gravou em cima, e muita percussão que o Bruno Prado gravou, a Vitória gravou também, jongos, tem toques de terreiro, enfim. A Aline tinha tudo na cabeça dela, tanto que a direção musical foi ela que assinou, né? Não fui eu, mas a produção musical eu ajudei a realizar. E é um trabalho que entrou no Histórias Afroatlânticas, né? Uma exposição que teve no MIS e no Instituto Tomiotaki, e depois viajou, né? Recentemente esteve no museu em Chicago e também entrou na Berlinale. Então, assim, o trabalho dela, né, que é um festival de cinema importante, né? O Berlinale é um festival de cinema de Berlim, um dos festivais grandes que tem aí. Ou seja, o trabalho dela com esses 3, 4 filmes, né? Que são vídeos, no final das contas, também, são filmes, eles viraram extradisciplinares e acabaram por entrar no festival de cinema com a Berlinale, mais numa área designada para esses. Um festival da Berlim hoje está com uma presidente diferente, um diretor diferente. Eles abriram essa área de vídeo arte, que é extremamente interessante. E a Aline, ela flerta com esses universos. O trabalho dela, assim, eu sou suspeito para falar, mas é uma coisa que vale muito a pena ver. Inclusive, eu
gostaria de deixar alguns links também com o Felipe, de um material que eu separei depois para os alunos, que se eles quiserem, deixar o meu contato também, né, para continuar uma conversa, quer ser uma conversa infinita sobre música para cinema e som para cinema. Então, quem quiser continuar depois nas redes sociais, aí estamos abertos a conversar.